Trabalhei um tempão, né, Ailton? Isso, a experiência é mais de 15 anos, né, atuando em diversos setores, desde a construção civil a grandes indústrias alimentícias, indústrias manufatureiras. Ailton, antes de entrar no assunto contigo, a hora que a gente chamou a entrevista com você aqui, o Castilha estava aqui, né? Ele falou, técnico em segurança do trabalho, tem 2 vagas na Agência do Trabalhador para técnico, então quem quiser tá de olho aí nessa... Mas tem que ter tem que ser especializado, tem que ser o técnico. Técnico em segurança do trabalho na Agência do Trabalhador, só ligar lá 3545-5450. Agora vamos incomodar o Ailton aqui, né? O que mudou em tempos de pandemia com a segurança do trabalho, Ailton? É muito importante ressaltar que toda a humanidade está vivendo esse período, né? Mas o que mudou muito, que tange a legislação trabalhista, é que muitas normas confundem os empresários. Então, nós temos hoje uma norma nacional, que é ali do Ministério do Trabalho e Economia, uma norma do Ministério da Saúde, uma norma da Anvisa, uma norma da Vigilância Sanitária. Então, e mais os decretos municipais e estaduais. E aí o empresário não sabe qual seguir. Ele fica meio perdido, né? Então, para a gente resumir, eu trouxe um rascunho aqui numa portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho, onde que vai dar algumas diretrizes para seguir, né? Porque muitas vezes a gente acaba negligenciando. E agora, com esse tempo de pandemia, evidenciou-se muito a palavra prevenção. Então, muito melhor hoje o empresário, o empregado ou o autônomo, ele de forma preventiva do que de forma corretiva ou ficar num leito de hospital, né? E você acha que as pessoas se conscientizaram mais com relação à segurança no trabalho? Especificamente no trabalho, tem muitos dados que, sim, só que negligenciaram outras normas. Exemplo, vou dar um bem claro. O termo máscara, né? A máscara social, quando nós falamos máscara social... Que é essa que a gente usa aqui, essa comum de tecido, né? Essa máscara social, as pessoas estão colocando nomes das empresas, estão colocando logo das concessionárias e estão o trabalhador no canteiro, negligenciando os riscos, onde que a norma, lá na CLT, no capítulo 5, onde fala a segurança do trabalho, e a portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Economia, ele fala o seguinte, que o EPI tem que se adequar ao risco. Então, eu vou dar uma máscara social, onde tem um risco de poeira e névoas químicas. Ela não vai adiantar. Né? Então, ao invés de ajudar, está mais prejudicando, então. Isso. Não seria prejudicando a palavra exata. Talvez ela está favorecendo que o funcionário adquira uma doença do trabalho. No ano passado, até suscitou-se que o trabalho, o Covid, ele seria uma doença do trabalho, mas durou 2 dias e já derrubaram a norma. Não é considerado. Não é uma doença do trabalho, é uma doença sazonal. Só que o que acontece? O trabalhador, quando ele está no ambiente ali, ele está protegendo-se a si mesmo, mas existem outros riscos que estão agregados à função. Então, só dando a máscara, incoerente ao risco, não exime a culpa. Então, o trabalhador, o empregador, ele tem que seguir a NR6, onde ela fala que o equipamento de proteção individual tem que ser... O ideal seria eliminar o risco. Se não dá para eliminar, nós podemos atenuar através do EPI, devido ao risco. Então, nós temos nas empresas aí algumas metodologias que foram adotadas, por exemplo, a proteção mecânica, que é aquele acrílico no atendimento, a máscara de uso social, nós temos o álcool gel, mas aquele outro também que é o Face Shield, viseira, né? O Face Shield. Então, esses produtos são para sociais, para fim social. Agora, se eu tenho um risco, por exemplo, microbiológico, onde que é da área da saúde, atendimento hospitalar, pré-hospitalar, ambulatórios e etc. Esse povo, eles não pode usar a máscara comum, ela tem que usar para o risco biológico. Então, o risco biológico, ela tem que passar por um processo. Então, ela vem com 3 camadas, vem o TNT, uma camada eletrostática e também outro TNT. E aonde que ela vai num laboratório e é feito um ensaio dado o CA. Nessas comunitárias, ela não vai ter eficácia, porque ele está protegendo somente para você não liberar gotículas e também vapores, aonde que vai entrar em contato com não tiver o distanciamento de 1 metro. Então, ele não vai proteger no ambiente hospitalar. Ela vai proliferar a doença. Então, essa distinção de norma, né? Por exemplo, o Ministério do Trabalho fala da PFF2. A Anvisa libera a máscara de tecido. O município exige o uso de máscara, mas não especifica qual. O Estado
fala, ó, usa o álcool gel, façam o distanciamento e usem máscara, mas também não desqual. Então, cabe ao nesse caso, empregador... o que faz? O que o empresário pode fazer nesse caso? Ou seria um ideal, uma consultoria... Contratar um técnico em segurança do trabalho. Uma consultoria técnica, né? Ou uma própria pesquisa e ver quais riscos que ele está oferecendo para o empregador, para o trabalhador. Então, após esse levantamento, ele vai fazer o quê? Vai atenuar esse risco através do EPI. Nós, da LAN Equipamentos, a gente tem uma metodologia seguinte, a gente faz a venda consultiva. Isso que eu ia perguntar, se tem muita gente que chega para vocês pedindo uma orientação. Com muita dúvida, né? Então eles ficam na dúvida, N95, PFF2, com válvula, sem válvula. A máscara N95 é uma nomenclatura norte-americana. No Brasil, nós temos ensaios feitos pela ABNT e pelo Ministério do Trabalho como é PFF2, ou seja, peça facial filtrante, onde ela vai filtrar ela vai filtrar 95% do ar atmosférico. Então, a N95 é uma norma americana, então ela difundiu na América, na Ásia. Então, fica muito enculturado essa da N95. Se lembrando que essa máscara é uma PFF2 que eu estou usando da 3M, mundialmente é uma N95, só que fica naquilo, eu quero um N95, mas não tem os ensaios, né? Outra coisa também é os EPIs, o equipamento de proteção geral. A gente fala alguns processos, como leitor de temperatura, barreiras mecânicas, barreiras que podem fazer a aproximação de 1 metro. Então, nas empresas, o que a gente pede? Cria-se um protocolo interno. Porque o grande desafio do empreendedor hoje, da pessoa que está sendo espancada por vários decretos, por várias normas, ele fica perdido. Então, o que ele vai? Vai criar um protocolo de segurança. Como que é o protocolo de segurança? A higienização da superfície, porque o vírus, o microbiológico, ele nada mais é do que uma proteína, uma gordura. Então, se você higienizar a tua parte, teu posto de trabalho, você elimina o contato com o vírus. Tem atendimento pessoal, então dá uma máscara decente, faz uma limpeza, uma higienização e o álcool na entrada. Mas tem outros EPIs, né? Nós temos aventais, temos luvas, né? A luva descartável, tem as luvas plásticas. Hoje os restaurantes, eles já estão dando a luva plástica para servir. É um protocolo. Está escrito na norma? Não está escrito, mas adotou-se um protocolo de higiene, né? O que a gente percebe assim é que tanto as empresas como os colaboradores agora e até mesmo vai ter que conviver com essa nova realidade aí até que isso se dissipe, né? Foi um divisor de águas, né? Antes da pandemia, pós-pandemia. Como que era antes? As empresas grandes, as alimentícias, as grandes multinacionais, elas já têm um protocolo. Então, para você entrar dentro de um aviário, você higienizava toda a tua roupa, tinha uma roupa especial, passa o hipocloreto de sódio, desinfecta tudo, daí você adentra o laboratório, a área de corte, a área de... Agora, tá passando isso para as pequenas, então tem que ficar. E aí, uma coisa que o grande desafio dos empresários é, além de se adaptar às normas, cumprir a norma, é conscientizar os colaboradores. E como chamar atenção? Como chamar atenção para, né? Porque muitas vezes você tem que ter até cuidado para falar, né? Coloca uma máscara ou coloca um equipamento. Como chegar e como chamar a atenção do funcionário sem milindrar? Nós temos algumas técnicas, né? Porque o processo, o fator humano é complicado. Como que a gente pode utilizar as técnicas? A primeiro é divulgação, cartaz. Espalhar pela empresa. Comunicação interna. Comunicação interna, mostrar realmente como que é. Infelizmente, o brasileiro, eu vou falar assim, a classe trabalhadora, ela tem que ser impactada por tragédia. Se tu falar que não morreu ninguém, eles não estão nem aí, né? É até difícil a gente falar sobre isso, mas todos os dias a gente perde trabalhadores. Então, essa conscientização, mexer no emocional, enculturar, levar na cultura da empresa, difundir essa ideia de prevenção, é o grande desafio do empresário. Ailton, mas eu acho que mais que conscientização também é assim, é lei, né? É previsto nos códigos, nas NRs todas, né? Que a empresa tem a sua obrigação e o trabalhador também tem a sua obrigação. Sim. Mas tem muita gente que recebe às vezes um EPI e não usa, não usa, deixa lá largado, não cuida do material, ele também tem responsabilidade sobre isso, né? Direta. Vamos falar um pouquinho de lei, só para pro ouvinte ficar esclarecido. A norma regulamentadora número 6, ela deixa bem explícita no conteúdo dela que é dever do empregador fornecer
ou seja, criar condições salubres, ou seja, sadias, para o trabalhador desenvolver suas atividades. Se houver algum risco, ele deve eliminar ou neutralizar através do equipamento de proteção, fornecendo adequado ao risco, troca quando der uso, treinar esse colaborador e exigir o uso. Porventura, ao revés, para o trabalhador, há aquela também a mesma responsabilidade do empregador. Ele é obrigado a usar o EPI para o fim que se destina, se responsabilizar pela guarda e também comunicar se tiver danificado. Então, o que eu oriento todos os nossos clientes, né? Todas as pessoas que a gente tem contato, eu vou entregar um equipamento novo, eu pego o velho. Porque quando a gente fala assim, se você dá uma luva nova para o cliente, para o funcionário, e não pegar a velha, ele vai guardar a nova e vai continuar usando a velha. Então, tem essa questão de responsabilidade. Mas a empresa é muito mais... Também tem aquelas que a empresa fornece a EPI e o funcionário não usa, e se bate uma fiscalização, quem é prejudicado é a empresa, né? Então, é por isso que essa conjuntura ali, e dentro das obrigações da empresa, é fornecer e exigir o uso. Por isso que tem nós chamamos advertências, né? Tem a verbal, a escrita e a suspensão. Então, um EPI que é vital, por exemplo, o trabalhador está sem o equipamento de proteção, eu não posso cobrar. Vou te dar uma máscara e vou te descontar do teu salário R$5. Eu não posso cobrar, mas eu tenho o poder legal de exigir que ele venha trabalhar dentro da empresa, senão ele vai levar falta. Essa falta desconta do salário, DSR reflexo em férias e 13º. Então ele tem um amparo legal, mas 99% dos empregadores negligenciam isso e acabam sofrendo sanções penais, penais se for houver óbito, e trabalhista, porque ele também vai para a esfera previdenciária, são 3 esferas, ele acaba havendo a sanção por negligenciar essa norma, essa gestão. Ailton, no caso de algum acidente de trabalho, que o trabalhador não usou equipamento de segurança ou não usou de maneira correta, ele pode deixar de receber algum benefício por não ter usado o equipamento, se provado que foi fornecido, que foi orientado? Tá. Vamos só entender o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele acidente que você sofre no percurso ou na execução das suas atividades. Então, se você estiver registrado, tudo certinho, e dentro da execução das suas atividades, você pode sofrer um acidente de trabalho e você recorre ao INSS integral, abre-se uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho, e o INSS vai dar o salário, é um CAT que nós falamos. Esse seguro, ele vai dar o salário integral até a recuperação do trabalhador. Caso ele não sofra uma lesão ou algo assim, não faz a CAT ou não está dentro do ambiente de trabalho, ele não vai receber o seguro, ele vai receber um auxílio. Nós chamamos de auxílio doença. E como o nome próprio já diz, ele pode ser cessado a qualquer hora. Então o trabalhador não usou EPI, não cumpriu as normas de segurança, não fez o procedimento que é disposto para ele. Ele pode sofrer uma sanção da empresa. A empresa não se exime da culpa, mas ele também pode não receber o seguro. Por exemplo, uma pessoa que ele saiu da empresa e no caminho da casa ele parou num bar, bebeu, e daí no caminho da casa, do bar da casa para ele, sofreu um acidente. Já não caracteriza mais. Não, está fora do percurso. Então, o EPI, se eu fotografei, se você está sem o cinto de segurança e eu te dei, treinei, assinou, e eu fotografei e te dou uma suspensão, eu posso te dar até uma justa causa, seguindo o critério, porque você está tentando contra a sua própria vida. Eu quero deixar bem claro, então, a norma existe para a empresa e para o trabalhador. Se ele não respeitar as normas, ele está tentando contra a própria vida. Está tentando contra a própria vida, a gente pode pegar e vir numa justa causa. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora com esse trabalho remoto, trabalho em casa, pode ser considerado, se acontecer algum incidente, algum acidente em casa, ele pode ser considerado acidente de trabalho também? Pode, desde que quando ele acessa o acesso remoto esteja
documentado, esteja registrado que ele está a trabalho da empresa. É o caso de pessoas que fazem viagens externas, né? Por exemplo, eu sou vendedor externo, eu bati o cartão, abri o sistema, estou atendendo o cliente e sofreu um assalto lá e aconteceu alguma coisa e eu vim sofrer uma fratura ou uma lesão. Estou a trabalho. Por causa da área. Lembrando mas, por exemplo, se ele não entrou por exemplo, ele tem o computador lá, ele não entrou no sistema, aconteceu um acidente, mesmo que esteja no horário, não vai conseguir. Não é logado, porque ele não está ainda 100%. Há uma controvérsia, aí é uma questão jurídica mesmo, né? Mas legal mesmo é só se ele estiver logado e com consciência da empresa que já está no horário de trabalho dele. Lembrando que há uma diferença, isso daí é mais jurídica, né? Mas assim, o acidente de trabalho, ele é caracterizado por uma lesão. Ela pode ser permanente, temporária ou óbito. No caso de uma doença do trabalho, como uma tuberculose, qualquer outra doença que possa ocasionar pelo exercício da função, ele é um acidente de trabalho. Por isso que ficou naquela, o Covid é ou não é? Não, o Covid é sazonal. Mas vamos supor assim que a pessoa ela está atendendo na ala do Covid, tem o EPI, tem tudo e pegou um material contaminado e veio a se contaminar. Se ele conseguir provar para o INSS, pro Ministério Público ou do Trabalho ou outro, que ele adquiriu através da doença, daí nós falamos de nexo. Tem que ter o nexo causal. A causa dessa doença derivou disso. Se não tiver o nexo, por exemplo, profissões homologadas como eletricista, frentista, bombeiros, pessoal da segurança pública, eles já são homologados já como periculoso. Agora, tem umas que são insalubres, está no grau de exposição. Ele tem que provar, né? Então, eu adquiri essa doença através do exercício da minha função. É complexo, né, a segurança do trabalho, mas em termos de pandemia, as empresas elas têm que focarem muito nessa conscientização e assumir os protocolos estaduais e municipais. Inclusive, até mesmo, acho que quando você está trabalhando em casa, tem até a questão de você ter uma mesa adequada para o teu trabalho, né? Uma cadeira, isso também tem a ver com o teu trabalho, né? De técnico de segurança. Sim, recentemente um cliente nosso ligou lá na LAN e a gente orientou ele da seguinte forma, por exemplo, você vai trabalhar remotamente, eu tenho que produzir condições para você. Então, o computador não pode ser o pessoal, tem que ser o da empresa. O celular não pode ser o pessoal, tem que ser o institucional. Tem que ter o ambiente, tem que ter um registro dessa atividade. Por exemplo, se eu for freelance, tudo bem. Mas se eu tenho um vínculo com a empresa, a responsabilidade da empresa é fornecer o ambiente. Então, tem mudanças, por exemplo, escolas, né? Professores, né? Como ele vai dar aula? Então tem todo um treinamento, todo um processo, toda uma ergonomia, todo um aparato para que ele desenvolva a função dele. Até a gente conversou com uma advogada trabalhista que esses dias ela falou da questão do home office, da ergonomia e tal, que tem muita questão do bom senso também, né? Entre o trabalhador e a empresa, de chegarem num acordo ali, porque tu não vai ter como adequar a iluminação da tua casa, sabe? Nós chamamos de controlar a jornada, né? Controlar a função. Como que seria? Vamos pegar um exemplo, vou entrar em home office. Tem uns decretos. Atende a legislação trabalhista, a CLT, atende o Ministério da Economia, atende a vigilância sanitária e tal, mas tem algumas leis, normas internas, por exemplo, uma convenção de acordo trabalhista. Então, a convenção trabalhista, ela fala do home office, fala disso, daquilo. Então, ela tem que atender também a convenção. Então, muitas vezes, jornalistas estão em home office, eles estão fazendo essa troca, mas cada um com as suas responsabilidades. O grande questão mesmo está, voltando novamente, está no comportamento, no fator humano. Não adianta nada jogar um home office, treinar, habilitar ele e lá a gente não ter esse controle, não ter e ficar muito discrepante a ideia da empresa com a ação do trabalhador. A realidade, né, dele. Tem muitas empresas que estão procurando os teus serviços para curso, para preparar mesmo funcionários para essa nova realidade? Existem. Muitas pessoas entram em contato com a gente para pegar e dar uma luz, né? Uma consultoria.
Só que ainda tem uma visão muito distorcida sobre segurança do trabalho. Lembrando que a grande lição que nós vamos trazer do Covid é a prevenção. Então, a segurança do trabalho, eles confundem com uma despesa, e sim não com um investimento. Então, Ailton, posso te pedir um favor? Pode. Vamos falar dessa questão depois do intervalo? Posso rodar um patrocínio aqui para nós? Por favor. E daí a gente já volta, beleza? Fica ligado aí, daqui a pouco ele vai falar de mais segurança no trabalho aqui, hein?